Flamengo também. O Vasco, como quem do Flamengo, ele acabou de falar que o Gabigol é dúvida, que o Pedro pode voltar com minutagem alta. Não, mas aí não é problema. Mas olha é só, questão os física. jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, eles não têm problemas físicos. Não. A questão é Mas isso não é um desgaste problema por pro conta da Flamengo? viagem. É o problema para esse Pontual, jogo de pra quinta-feira. esse jogo? Pontual. E aí, galera, muito bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui o mercado da bola do Flamengo. O zagueiro Mané, né, que já foi defensor da Copa do Mundo e tudo, grande jogador, foi oferecido ao Flamengo. Vamos ver aqui como é que tá a questão da contratação, tá certo? Se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Cretas SBT Esportes, certo? O link na descrição. Valeu, vamos pro vídeo. Quinta-feira contra o Bragantino e teve visita especial no Ninho do Urubu. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. O Flamengo começou a semana com um clima leve e com uma visita inesperada. O volante William Arão esteve no Ninho do Urubu e aproveitou para conversar e rever os ex-companheiros de equipe, fazendo a alegria do grupo. William Arão jogou no rubro-negro entre 2016 e 2022. Usando a camisa do time da Gávea, conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Em julho, o jogador se transferiu para o Fenerbahçe da Turquia, time comandado na época pelo então Jorge Jesus. Com o amigo no CT, o treino ficou ainda mais tranquilo para os rubro-negros. E com uma boa notícia: Gabigol participou das atividades normalmente e deve viajar para enfrentar o Bragantino. Bruno Henrique também treinou com o restante do grupo e pode ser utilizado na partida. No último confronto, o BH voltou a marcar pelo rubro-negro e quer estar mais perto da volta definitiva ao elenco. A comissão técnica tem buscado alternativas táticas e jogadas ensaiadas para enfrentar o Bragantino, já que o rubro-negro não tem um bom retrospecto contra o time paulista, principalmente jogando fora de casa. Em Bragança Paulista foram 2 empates nos brasileiros de 2020 e 2021 e uma vitória por 1-0 em 2022. Mas invicto a 10 jogos, o Flamengo vem forte e com um ânimo renovado. O time ainda treina hoje e amanhã, quando viaja para enfrentar o rival. Um pequeno retoque, Vene, o Gabigol não treinou, é isso? O Gabigol, nenhum dia. Exatamente. Durante essa data FIFA, o período aí que o São Paulo teve algo raro, que é tempo para trabalhar, ele não pôde utilizar o Gabigol em nenhum dia, pelo menos até essa terça-feira. Ainda tem quarta-feira, o Gabigol, que a gente sabe, teve um problema físico aí recentemente, na verdade, uma lesão muscular no quadríceps da perna esquerda. Ele até atuou durante 45 minutos contra o Grêmio, mas aí, novamente, ele precisou fazer, como que eu posso dizer, atividades individualizadas para poder fazer um reequilíbrio muscular e tratar esse problema muscular. Mas, durante essa data FIFA, o Gabigol não treinou nenhum dia com os demais jogadores. Transição, né, velho? Tá fazendo trabalho ali de transição, mas com os jogadores ele não participou em nenhum momento. Inclusive, é dúvida para pegar o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu digo dúvida porque ainda tem o treino de quarta-feira. E a gente sabe como o Gabigol é fominha. Se ele participar da atividade nessa quarta-feira, ele pode pedir para jogar. Mas acho que isso é pouco provável. Mas hoje com o São Paulo, mesmo ele pedindo isso, existe essa oportunidade? É uma Porque conversa, depende do treinador, né? É uma conversa que ele pode ter com o treinador, com a comissão técnica, ele meio chegar e falar, não, estou me sentindo bem, posso ir, o departamento médico autorizando, ele pode ir. Mas hoje a chance é remota de o Gabigol participar desse jogo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Eu vejo com bons olhos, sabe por quê? A gente não sabe se o Pedro vai ficar à disposição na quinta-feira. Depende muito, por exemplo, se o Pedro fazer uma minutagem alta no jogo da Seleção Brasileira hoje contra o Senegal, a gente não sabe em que condições o Pedro vai chegar nessa quarta-feira pela manhã. Ele vai desembarcar às 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro. Então, de quarta-feira, exatamente, né? A presença do Pedro também é incerta. E aí a gente pode ver, de repente, um Bruno Henrique começando como titular, por que não? É uma oportunidade, né, pra gente ver o Bruno Henrique começando o jogo desde o retorno dele dessa grave lesão no joelho. Até porque o Matheus França também com problemas físicos é dúvida para quinta-feira. Não é muita dúvida, né, ô Pedrosa? Isso está sendo uma coisa até comum, né? E é normal chegar junho, isso começar a bater na porta dos clubes. A gente vai daqui a pouco falar do Botafogo, como está também essa questão de dúvidas no Botafogo. No Fluminense, há quanto? A gente está há mais de um mês no Fluminense falando realmente em relações de lesões e grandes desfalques.
E também no Flamengo não tem pouco tempo que isso acontece. Mas caso não possa o Gabigol, caso não possa o Pedro, como faz o Lucas Pedrosa? Como que o rubro-negro pensa? E aí, Careca, como resolve esse problema? Eu vejo a opção do Bruno Henrique, inclusive como centroavante, como uma baita opção para o Flamengo, tá? É um cara que tem um bom cabeceio, é alto, sabe usar muito bem o corpo dele também e tem a velocidade, que a gente sabe que não é mais a mesma, pelo menos até o momento, que ele está ainda em recuperação, mas que é um cara que consegue ter um contra um muito forte. Então, para mim, o Bruno Henrique, justamente por conta dessa bola aérea, por poder ser essa referência também na bola pelo alto, poderia ser utilizado como centroavante. Eu vejo essa opção até pela confiança que o Bruno Henrique vem imprimindo nos últimos jogos para a torcida do Flamengo. Ó, agora vamos num vídeo mostrar o Marinho, que anunciou a sua saída do Flamengo e pediu desculpa para a torcida. A gente vai ver um trecho do depoimento do jogador e na volta a gente comenta. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Sempre faz aqui, nós três, né? A gente faz sempre a gente aceita as desculpas, porque eu acho que isso é legal. Todo o futebol, a régua tá para todo mundo, pra gente que é imprensa, pro jogador, pra todo mundo que todo dia fala de futebol, trabalha com futebol, a régua tá aqui, ó, a galera vem com a régua legal. E volta e meia a gente erra aqui também, a gente faz uma coisa que a gente, putz, não devia ter falado, não devia ter pensado desse jeito, olha, mudei minha opinião. E a gente chega aqui e fala, caramba, olha, pedi a cabeça de tal pessoa. E não era pra ser, olha só como é que a pessoa tá bem. A gente vai lá e joga o confete e pede desculpa. E quando alguém pede desculpa, como já fez o Barbieri, a gente aceita, porque a vida é isso. E o Marinho entendeu ali que ele errou naquele momento ali de não querer viajar, que foi onde começou todo esse tchá-tchá-tchá. Eu acho que tem que aceitar as desculpas, né, Vene? Não, ele não errou. É obrigado. Você também que não quer rubro-negro, que não quer aceitar, show. Mas a gente aceita, né, Vene? Não, ele errou, ele é um ser humano, ele entendeu que ele errou, pediu desculpas. Quem sou eu aqui para aceitar desculpas do Marinho? Ele pediu desculpas à torcida do Flamengo. Eu acho que a vida precisa seguir. Inclusive, queria até parabenizar a diretoria do Flamengo, que soube lidar muito bem com esse tipo de situação. Sabe por quê? É verdade, Vene. Puniu o jogador quando teve que ser, o jogador precisou ser punido, afastou quando entendeu que deveria afastar, botou de volta para treinar com os demais jogadores quando foi obrigado pela justiça. E bateu o pé e disse o seguinte, Marinho, se você quiser ir para outro clube, a gente não vai te pagar nada além dos dias trabalhados até aqui. E bateu o pé e pronto. O Marinho chegou num determinado momento que ele entendeu que não ia conseguir nada da diretoria do Flamengo, afastado, não teve uma boa passagem pelo Flamengo e recebeu uma proposta de 2 anos e meio do Fortaleza, um salário muito bom. Então acho que foi uma saída boa para todo mundo. Para o Marinho, para o Flamengo, que agora abriu uma brecha aí na folha salarial para fazer contratação, e agora também para a torcida que também não queria mais ver o Marinho com a camisa do Flamengo. Acho que foi uma boa para todo mundo, que o Marinho seja muito feliz no Fortaleza, nada contra o ser humano, mas de fato esse ato falho dele aí acabou atrapalhando a passagem dele pelo Flamengo. E a gente comentou aqui, né, Pedrosa? Se ele ficasse treinando separado, seria pior para ele, porque ia vê-lo e aí para fazer uma transferência ruim até para o próprio Flamengo. Voltar do jeito que foi, olha, tem que voltar. Os outros clubes até se assustam um pouco. Poxa, olha a conduta que esse jogador tem. Se ele tem lá, ele tem aqui. Então, acho que esse era o momento ideal para o Flamengo e o momento ideal para o Marinho para ele ir embora. Até que enfim, né, Fernanda? Que já tava ficando chata essa novela do Marinho, briga na justiça e volta a treinar, e o São Paulo não quer utilizar, e o Marinho erra. Foi lá, pediu desculpa, vai jogar numa grande equipe, que é o Fortaleza, com um grande treinador também. O melhor dos mundos para os dois lados. E outra, o Flamengo, além de economizar com a saída do Marinho, porque o custo do Marinho até dezembro seria mais de 4 milhões de reais. Além disso, o Flamengo vai receber 400 mil dólares do Fortaleza, ou seja, cerca de 2 milhões de reais pela liberação imediata do Marinho. Então o Flamengo, além de economizar com o salário do jogador, ainda recebe uma quantia por negociar o jogador ao Fortaleza. Economiza quanto que você falou? 4 milhões de reais pelo menos de salário. E ganha mais 2. Deixa de gastar, né? Deixa de gastar e ganha mais 2 pela liberação imediata. Quase o valor, não foi 7 milhões de reais? Parabéns, diretoria do Flamengo. O Marinho foi comprado por 7 milhões de reais. Não, a gente não é bom, o Pedrosa né? Mas eu e você, a gente não é bom em matemática. Até não sendo bom, a gente percebe que nos últimos anos, quem melhor negocia no mercado
é o Flamengo. Não, o Flamengo É assim, o melhor, é o que melhor eu tenho ganha algumas dinheiro. críticas à diretoria do Flamengo, mas em relação à negociação, tanto venda Não tem quanto igual hoje no Brasil. contratação, não tem jeito. Os caras são muito bons. Olha aqui, vamos olhar nossa enquete, @SBTRI é o nosso Twitter, segue a gente lá no Twitter, @SBTRI Oficial é o nosso Instagram, também segue a gente lá. Nos dois você consegue votar, tá? A nossa enquete é a seguinte: qual dos cariocas volta melhor após a data FIFA? Como é que é de tentar descobrir o sexo dos anjos, né? Vidente. Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco, por enquanto tá vencendo aí o Flamengo. Não, o Big Boy está dizendo, pelos treinamentos, recuperações de contusão. Se for isso, tá todo mundo lascado. Não, eu acho que O assim... Fluminense segue com problema clínico. O Botafogo também. O Flamengo também. O Vasco... Como quem do Flamengo, ele acabou de falar que o Gabigol é dúvida, que o Pedro pode voltar com minutagem alta. Não, mas aí não é problema. Pedro, Mas olha aí é só, questão os física. jogadores que estão servindo as suas respectivas seleções, eles não têm problemas físicos. Não. A questão é Mas isso não é um desgaste problema por pro conta da Flamengo? viagem. É o problema para esse Pontual, jogo de quinta-feira. pra esse jogo? Pontual. É o um próprio problema. Gabigol é um problema para esse jogo. Por exemplo, o jogo contra o Santos, as pessoas que me falaram sobre o Gabigol que não treinou hoje falam assim: Venê, se ele não jogar contra o Red Bull Bragantino, ele joga contra o Santos no final de semana. Pelo menos essa é a expectativa. De fato, assim, hoje o Flamengo não vive grandes problemas físicos no elenco, com os jogadores lesionados. Não tem. Tem o Matheus França, que de fato está fazendo também um cuidado... sim, mais um nome que você falou. Um cuidado muscular aí por conta do pubis, que ele teve um problema recentemente. Agora, vou te falar, o Sampaoli, ele pode lamentar que não trabalhou com alguns jogadores que estão servindo as seleções, mas se a gente for lamentar aqui, é o Pedro, o Ayrton Lucas, porque o Vidal já é reserva, o Varela já é reserva, e o Pulgar também, que é titular atualmente. Fora isso, eu acho que o Sampaoli pôde aproveitar muito bem esse período parado aí. E tem alguém suspenso para esse jogo? Não que eu lembre de cabeça. O Botafogo tem um problema ainda com o Gabriel Pires. Flamengo, temos umas telas aí para mostrar sobre o Flamengo, o Malvadão. São 2 meses de Jorge Sampaoli. Nesse período foram... A alegria do Eduardo, que vai acabar a data FIFA e o Malvaldo vai voltar. Vai, Eduardo. 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Ele assumiu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Está na segunda colocação do seu grupo na Copa Libertadores. Vai se classificar, está classificado, na verdade, né? Só uma questão de primeiro ou segundo, mas deve ser o segundo colocado. E vai encarar o Atlético Paranaense nas quartas da Copa do Brasil, o Furacão, que está sem técnico. Essa é a situação. Nesse período, Não, mas os vai ter destaques técnico. individuais... Lá em julho vai ter técnico. Quem não tem técnico é o São Sim, Paulo para julho jogar terá com o Atlético Paranaense. É. Os destaques individuais desde a chegada do técnico são os seguintes. O Pedro, 9 gols em 12 jogos. O Sampaoli recuperou o Gerson, né? A melhor fase do Gerson desde que ele voltou é agora. Tem 4 assistências e 11 jogos. Escalou no lugar dele, né? Ajuda um pouco. Também. E o Everton Cebolinha, 4 assistências, 16 jogos. Também está tendo bastante espaço. Volta lá, Eduardo. Quanto daqueles 3 são titulares, o Sampaoli? Volta a tela, vamos lá. Desses, titular, o Gerson. Só. Né? O Everton Cebolinha não, o Pedro também não. Entra, sai e tal. Vamos para outra tela. E aí, o grande cara, né? Nessa fase Sampaoli. O volante? Pois é. Uau! 12 jogos, 10 como titular, 1 gol, 2 assistências, 26 desarmes. É o cara, um dos destaques do time do Sampaoli, volante. Aí, tem um revezamento no gol. Veja só, são 16 jogos do Sampaoli, 8 jogos com cada goleiro. O Santos jogou 8 vezes, tomou 11 gols. O Matheus Cunha jogou 8 vezes, tomou 5 gols. O Matheus Cunha também é da fase melhor, né? O Santos é da primeiro momento ali. E aí, a dupla, Pedro e Gabigol. Juntos, jogando juntos os dois, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 6 gols do Pedro, 2 gols do Gabigol. Separados também foram 6 vitórias, em vez de 3, 1 empate e 1 derrota, com 3 gols do Pedro. E 3 do Gabigol. 79% de aproveitamento quando eles estão separados e 50% quando eles estão juntos. É assim que está o Flamengo do Sampaoli. Tá aí. Pra gente começar o papo com essas telas, Arnaldo Ribeiro. Acabou o quarteto, quinteto, sexteto, acabou inclusive a dupla, praticamente. É verdade. Né?
Essa é uma das coisas desse novo Flamengo com o São Paulo. E lembrando, mais uma vez, o Flamengo adentra no seu semestre, o segundo semestre. Bom, primeiro, né, eu acho que a gente está analisando a parada de um técnico que não tinha parado até então, né? Então esses números são aqueles números dos jogos na sequência do São Paulo. A gente tem, coincidentemente ou não, acho que não coincidentemente, nos 4 primeiros lugares do campeonato, o Flamengo Malvadão, já entre os 4 primeiros, o Palmeiras, um trabalho de 3 anos, não de uma parada, o Botafogo, um trabalho de 1 ano e pouco, uma grande surpresa, e o Atlético Mineiro, um trabalho que nem começou ainda, do Filipão. Flamengo, Atlético e Palmeiras já estavam entre os principais candidatos a esse Campeonato Brasileiro por conta dos elencos que possui, né? Mas são coisas muito diferentes. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco, alguns jogos como o Sampaoli e nenhum jogo ainda, o Atlético do Filipão. Mas eles estão na disputa, né? No páreo. Levando em consideração que o Botafogo e o Galo já não tem mais a Copa do Brasil. Foram eliminados da Copa do Brasil. Não é que tem que comemorar, foram eliminados de forma taxativa. O Botafogo perdeu nos pênaltis do Atlético Paranaense e o Galo perdeu daquele jeito para o Corinthians. Bom, posto isso, o Flamengo mudou nas mãos do Sampaoli. E essas telas mostram isso. Ele mudou quando a gestão parece que entra em sintonia com ele, quando libera o Marinho, avisa que como é o nome dele? O Vidal não vai ficar, né? Você começa a perceber que há um convencimento lá dentro, mesmo sem ter informação, de que o Sampaoli tem alguma autonomia para lidar com isso. Então, a partir desse momento que você tem esta base que eu coloquei aqui, você vai encaixando as peças, entendeu? Gostando ou não o Gabigol, se tiver que sentar no banco, vai sentar. Não sentou ainda, quem senta é o Pedro. Reparem, né? Porque o Gabigol se machucou e tal, e vamos lá. Então, a partir daí, você pode fazer o jeito que o Flamengo quiser. O Everton Ribeiro foi banco em alguns jogos, né? O Arrascaeta, a mesma coisa, certo? E como ele vai lidar com essa, né? Com essa coisa da magnética aí, que tem que pôr todo mundo para jogar. Se colocar todos para jogar, você vai ficar muito frustrado, Eduardo. Realmente não vai rolar esse segundo semestre maravilhoso. Se ele partir desse princípio de que ele precisa ter um time mais jovem, mais marcador e mais interessado pelo jogo quando o Flamengo não tem a bola, a qualidade técnica sobra. Então, o Gerson reviveu numa posição que é mais a dele. E aí, galera, quem gostou do vídeo, só trazendo aqui a informação rapidinha, o zagueiro David Sanches foi oferecido ao Flamengo, só que o Flamengo recusou, recusou a oferta, entendeu? De acordo com o site Terra, David Sanches foi oferecido ao Flamengo, só que a diretoria não quis o zagueiro. A prioridade do Flamengo agora é um volante e um atacante pela esquerda. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos, SBT Sport, link na descrição. Valeu.